Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard S.J. Introdução. Uma das acusações que sem cessar se levantam contra a Igreja Católica é a de ter terrorizado os povos cristãos pela sinistra instituição da Inquisição. As incriminações proliferam em meio de uma ignorância histérica quase completa. Sem conhecimento de causa, fala-se de inocentes perseguições, prisões, torturas, fogueiras. Só a palavra Inquisição incute misterioso terror. Nos nossos estudos sobre Galileu Galilei, condenado pela Inquisição Romana, sentimos a necessidade de aprofundar e esclarecer os conhecimentos sobre o órgão jurídico que tomou em mão o caso do célebre Pisano. Muitas vezes, até é ignorado o fato de ter sido a Inquisição um tribunal, e a este o caráter que lhe dá a grande impopularidade. Qualquer tribunal de justiça é odiado pelos criminosos, receando pelos cidadãos honrados que se sentem difamados quando citados pelo juiz. Finalmente, por falsos sentimentos humanitários, são difamadas as sentenças jurídicas como desumanas, esquecendo-se que qualquer sanção das leis deve ser dura para intimidar os malfeitores e proteger os inocentes, e as sanções que os nossos antepassados julgavam necessárias eram realmente duras e hoje incompreensíveis. Foram estas as razões que geraram contra a Inquisição a atmosfera de ressentimento e repulsão, fomentada por propaganda malévola e favorecida pela incompreensão das suas finalidades e efeitos salutares. A aversão contra o espectro sinistro do Tribunal da Fé é tão geral que os próprios católicos, fiéis à sua igreja, dela participam, influenciados por uma constante propaganda maliciosamente tendenciosa. Muitos confundem a imutabilidade do dogma católico com a disciplina eclesiástica. Considerando a Igreja como imutável, afirmam estar ela ainda hoje nas mesmas disposições como em séculos passados e pronta para perseguir os dissidentes com torturas e fogueiras. Tais acusadores não sabem distinguir o essencial do acidental. Sabemos que o islamismo, fiel às doutrinas de Maomé, considera da sua essência submeter todo mundo a ferro e fogo. Ainda recentemente, os ulemás do Paquistão se opuseram a uma constituição favorável a adeptos de outras religiões, declarando que o mundo islâmico continua ainda hoje em pé de guerra com todos os infiéis. A propagação da Igreja Católica é também uma característica essencial e imutável, mas processa-se por meios persuasivos. A sua defesa contra os hereges, e em particular a modalidade desta defesa, incorporada na Inquisição, é um ato disciplinar e acidental, sujeito a variações e abrogações. Na sua disciplina, a Igreja se adapta às circunstâncias do lugar e do tempo. Ninguém pensa mais em restaurar a Inquisição e menos ainda seus métodos. Estes pertencem definitivamente ao passado. Não é fácil remediar a ignorância que reina sobre este assunto de dificílima explicação. Raros são os autores católicos que ousam abordá-lo, desesperando desde o início de poder introduzir o leitor num mundo completamente alheio ao nosso, incompreendido até por muitos historiadores. Para compreender a Inquisição, é preciso formar-se uma alma ancestral. As linhas que seguem não pretendem dar um conspecto histórico completo, mas só auxiliar, na medida do possível, a compreensão daquele fenômeno histórico. A disposição da matéria obedece a este intuito. Algumas repetições foram inevitáveis. Começamos com algumas explicações e ponderações preliminares. Cumprimos ainda com o grato dever de agradecer ao padre Dr. Frederico Laufer S.J., professor da História Eclesiástica, a valiosa colaboração e orientação. A Inquisição Medieval.
O que é a Inquisição? A Inquisição deve ser considerada como resultado da unificação de duas instituições, uma eclesiástica e outra civil. A Igreja tem a missão de propagar, fortalecer e proteger a revelação divina. Para satisfazer ao dever, ao ofício de proteger a fé, ela criou o Tribunal Eclesiástico, o Santo Ofício. Por outro lado, já existiam desde os tempos dos imperadores romanos leis e tribunais civis dirigidos contra as heresias, que geralmente estavam acompanhadas de desordens e delitos comuns e consideradas prejudiciais ao Estado. A Inquisição constituiu-se, pois, pela reunião do Tribunal do Santo Ofício com o Tribunal Civil. Tinha dois braços. O primeiro era o braço eclesiástico, que inquiria, Inquisição, corrigia e finalmente julgava os delitos de heresia. Sua finalidade principal era não vingar e castigar, mas corrigir e emendar. O segundo braço era o secular, a quem eram entregues os réus convictos e contumazes para serem castigados segundo as leis civis. É lícito perseguir os hereges? Para compreender a aparição e a atividade do Tribunal da Fé, devemos elucidar uma questão de princípios. Não será contrário ao espírito do Evangelho e até ao direito divino e humano condenar um homem por causa das suas convicções e intenções internas? Não era já norma romana e pagã de internis non judicate praetor? O juiz não julga coisas internas. Ou não era um abuso abominável do Império Romano ter perseguido os cristãos? E podia-se justificar a repressão violenta do maniqueísmo de que teremos ainda de falar? A questão proposta deste modo, a Igreja Católica dos primeiros séculos deu uma resposta clara e enérgica, interpretada historicamente por São João Crisóstomo. É um crime imperdoável matar um herege. Os imperadores romanos, também depois de convertidos, continuavam a guerra mais encarniçada às heresias, mas todos os historiadores estão concordes em afirmar que até o fim do primeiro milênio, a Igreja Católica e os romanos pontífices se inclinaram mais para a benignidade com os heterodoxos. As heresias, porém, nunca faltavam. Os maniqueus, os donatistas, nunca foram extintos, mostrando uma vitalidade assustadora. Surgiram os priscilianistas e outras seitas. Contudo, o proceder constante dos mais conspícuos representantes da religião cristã era a clemência, repugnando o rigor da autoridade civil. Assim, Santo Agostinho defendeu durante muito tempo o sistema de benignidade com os hereges, acreditando que poderia convencer e atraí-los por uma franca discussão. A experiência desfavorável causou uma lenta, mas segura mudança das opiniões. Já o mesmo Santo Agostinho constatou o grande dano causado à religião pelos hereges obstinados. Qualquer sujeito malicioso ou alucinado podia perverter inúmeros homens desprevenidos, e começou a defender o emprego da força, excluindo, contudo, a pena de morte. O já citado São João Crisóstomo chegou à mesma conclusão. Interpretando a disposição dos ânimos que nascia, podemos dizer que a pergunta acima formulada foi substituída por esta: será lícito reprimir a heresia pelo uso da força, quando ela constitui um perigo iminente para a ordem religiosa e civil? A autoridade civil já dera, desde havia muito, a resposta afirmativa e continua ainda hoje na mesma disposição. Siga um exemplo. Contrariando seus princípios de completa liberdade democrática, os Estados Unidos da América do Norte julgavam necessário proteger-se contra a desintegração da sua sociedade. Começaram a citar, diante dos tribunais, os comunistas declarados, por propagarem uma ideologia revolucionária com o fim confessado de derrubar a ordem existente e a Constituição democrática.
Em tempos passados, teria sido um crime de lesa majestade, como veremos abaixo. Este proceder contra os comunistas é uma genuína restauração dos princípios inquisitoriais da Idade Média. Vemos que a lógica moderna concorda com a dos nossos antepassados. Quando, porém, aprovamos assim o princípio, devemos aprovar também as modalidades do seu proceder, como a história as relata. Elas eram a expressão do modo universal de pensar e agir naquele estado de cultura. Como veremos abaixo, na parte histórica deste estudo, tanto o Estado como a Igreja se viu em face de um perigo crescente e ameaçador. Toda a sociedade humana, a ordem civil e religiosa, construída com imensos esforços, toda a civilização e cultura do Ocidente, o progresso, a união e paz estavam ameaçados de dissolução. Imaginemos, em comparação, o que deveria acontecer hoje, se não houvesse policiamento para reprimir os atentados à ordem, bens, vida e pudor da população. Seria o completo domínio do terror. Em face do perigo e constrangida de agir, a Igreja tentou uma combinação da clemência com o rigor. O perigo, emanado da heresia, devia ser dominado com a força necessária. Porém, com os próprios hereges, com os indivíduos, se usaria toda a clemência possível. A finalidade do novo órgão judiciário seria converter e reintegrar os hereges, absolvendo os penitentes e condenando só os contumazes, os incorrigíveis. A nenhum governo, a nenhum tribunal e juiz daquele tempo ocorria a ideia de absolver criminosos só por se mostrarem arrependidos. Foi este, porém, o princípio básico, o farol aceso pelo espírito de caridade e que iluminou toda a atividade inquisitorial durante os vários séculos da sua existência. Assim compreendemos que todo o Ocidente cristão, a autoridade civil, os governadores da Igreja, todo o povo cristão, enquanto incontaminado pelo veneno, considerava indispensável o órgão repressor da heresia. Ficamos hoje estupefatos diante desta harmonia completa. Vemos os homens mais eminentes, seculares e eclesiásticos, destacados por prudência, ciência, caridade e santidade, patrocinar unanimemente a mesma causa. Não podemos duvidar que nós mesmos, se tivéssemos vivido naquela época, teríamos pensado como eles. Incriminá-los seria, pois, equivalente a condenar a nós mesmos ou ao senso comum humano. O estudo das exposições seguintes corroborará esta conclusão. A mesma convicção e concordância se encontrou entre os protestantes. A Reforma é uma história de guerras e execuções dos católicos, não só na Inglaterra, senão também na Alemanha e na França. Lutero, Melanchthon, Butzer decretaram a pena de morte para os hereges, entre aspas. Calvino mandou queimá-los e recebeu a aprovação de Lutero. Der Catholic, 20 de 10 de 1935. Se os reformadores procederam da mesma forma como os governos católicos, contudo negamos que os princípios acima estabelecidos justifiquem seu proceder. Eles não se viam na necessidade de defender uma ordem existente, nem de salvar a religião de inovações perigosas, ou de preservar a cultura de decadência. Para eles, a perseguição da antiga religião era um meio de propagar suas próprias inovações. Desde o início, eles imitaram os muçulmanos, propagando suas doutrinas pela pressão e até por fraude, com o auxílio dos reis, vendo que só por meios persuasivos não conseguiriam arrancar o povo ao seio da Igreja Católica. Lembremos aqui, como complemento, o que fizeram os nazistas, proclamando alto o ódio como base de todas as suas relações com os dissidentes, e foi este ódio que encheu os campos de concentração e de morte. Os comunistas anunciam a paz do mundo, uma paz singular, que para o exterior não exclui o emprego das armas e para o interior estabelece a paz do cemitério. Com esses princípios é ameaçada a cultura universal, enquanto a Inquisição salvou a cultura, como veremos. A questão que acabamos de tratar
é de tanta importância que não achamos supérfluo acrescentar as ponderações do professor Dr. Frederico Lauder, S.J., feitas sob outro ângulo. 1. A fé revelada por Deus, restauradora do mundo, era considerada pela cristandade medieval como seu tesouro mais precioso. Por ela, o cristão se distinguia de todo o resto da humanidade. Era seu apanágio, privilégio divino. Na mesma época da história, que devia haver o aparecimento da Inquisição, a fé tão viva animou os exércitos dos cruzados a sacrificar a vida pela defesa dos lugares santos. Se então, na retaguarda, no próprio seio da cristandade, hereges, talvez vindos do estrangeiro, faziam propaganda de uma crença contrária, já condenada pela Igreja desde séculos e reprovada pelo Estado por destruir a união da fé e a ordem social, podemos compreender a indignação que se apoderava de todos. 2. É verdade que não se deve forçar ninguém a aceitar a fé. Neste particular, os medievais procediam corretamente. Não obrigaram os judeus, nem os pagãos ou muçulmanos a abraçar a fé cristã. Medidas estaduais diferentes nos séculos XV e XVI não emanaram da Igreja nem tiveram sua aprovação. Mas quem era cristão tinha feito no batismo compromisso de conservar a fé e de ser membro da Igreja e da cristandade até a morte, assumir as supremas obrigações diante das autoridades, às quais davam o direito de urgir o fiel cumprimento. Apostatando, o cristão tornava-se perjuro, réu de um crime considerado como o maior de todos. 3. Mas se alguém perde internamente a fé, ou, convencendo-se subjetivamente de sua falsidade, agir contra este não será equivalente a sujeitá-lo ao terror, fazer dele um hipócrita? A esta pergunta dava-se a resposta seguinte: ao povo simples, ignorante e até ao homem culto, mas isolado, não se pode reconhecer o direito de se levantar em assunto de fé e moral contra o consenso comum e a autoridade eclesiástica estabelecida por Deus. As ideias novas contrárias à Igreja não podem gerar convicção objetiva, mas apenas subjetiva, adesão ao erro. A mais, se os inovadores tivessem guardado para si suas ideias, poderiam viver em paz. Mas quando começavam a doutrinar, a atrair gente simples e desprevenida, os pastores deviam defender a população e a ordem estabelecida, da mesma forma como hoje o Estado reprime revolucionários. A propaganda herética não era, pois, considerada como produto de verdadeira convicção intelectual, mas antes como obstinado fanatismo religioso ou má vontade e rebelião contra a ordem social. A tais mentalidades não se podia fazer frente com instrução, com argumentos da razão, senão com coação, tribunal e prisão. Julgava-se justo aplicar a pena capital. 4. A Igreja, da mesma forma que o Estado, reclamava para si um poder coercitivo, o direito de infligir penas temporais, mas ela nunca pronunciou ou executou uma sentença de morte. 5. Por sua vez, o Estado convencia-se de que suas obrigações éticas provinham de dupla fonte, da necessidade de velar pelo bem comum e da ordem positiva de Deus, fundadora da Igreja visível e da ordem social. Livro A Inquisição. História de uma instituição controvertida. Padre José Bernard, S.J. Causas gerais que motivaram a instituição do novo tribunal. Para os criminosos comuns, já existiam os tribunais civis. Mas tanto o Estado como a Igreja viam-se a braços com o desenvolvimento de numerosas ideologias perigosas, cujo conhecimento é necessário para compreender a necessidade da sua supressão por um órgão jurídico apropriado e novo.
Para as exposições que seguem, confira-se: a. O tomo 64 da monumental Enciclopédia Europeu-Americana, editada por Espasa Calpe, Bilbao, Espanha. Citaremos Espasa. B. Dictionnaire de Théologie Catholique, Paris, 1923. Citaremos DTC. C. A literatura ocasionalmente indicada. 1. Os maniqueus. Já no tempo do Império Romano, os maniqueus, que professavam uma doutrina dualística, eram considerados tão prejudiciais à ordem civil e religiosa que o imperador Diocleciano os mandou perseguir e eliminar por todos os meios possíveis. Mas o maniqueísmo não foi extinto. Continuou a existir no Oriente. No século X, a imperatriz Teodora fez massacrar uma centena de milhares de cátaros, puros, entre aspas, como se chamavam os neo-maniqueus. Perseguidos também pelo imperador Alex Comnenus, por 1118, muitos deles emigraram para o Ocidente, onde acharam refúgio e granjearam novos adeptos. No século XII, são encontrados nos Países Baixos, Alemanha, Lombardia, Espanha e França, onde eram chamados albigenses. Enquanto no sul continuava a ameaça do islamismo, ao norte dos Alpes, a cristianização era de data recente e ainda imperfeita. A influência do papado era diminuta, por causa do poder dos senhores feudais que governavam ou constituíam o baixo e alto clero. Quanto menor era o ascendente da Igreja, tanto maior o perigo causado pelo neomaniqueísmo ou catarismo. Negando ou deturpando quase todas as doutrinas do cristianismo, a seita sinistra era detestada pelo povo que perseguia seus adeptos. Às vezes, cátaros eram arrancados aos tribunais seculares ou eclesiásticos e lançados ao fogo. Porém, a seita aumentava em número e influência e teve influxo pernicioso nos valdenses. Os cátaros ameaçavam de decomposição a sociedade humana. Ensinavam a iliceidade do matrimônio. O fruto proibido no paraíso terrestre fora o uso do matrimônio. A propagação do gênero humano constitui uma obra diabólica. Uma mulher grávida é uma mulher que tem o demônio no corpo. Contudo, só dos perfeitos podiam exigir a completa pureza, na abstenção do matrimônio. Sendo evidentemente dificílima a perseverança no estado perfeito, prevenia-se a defecção pela endura, assassínio por privação de alimento, prática que se estendia até as crianças. Muitos a praticavam voluntariamente, DTC. É de crer que a endura vitimou mais cátaros que toda atividade inquisitorial. W. Neus, 1946. Estas doutrinas e praxes subversivas eram sustentadas e propagadas com fanatismo. O novo surto do maniqueísmo, nos cátaros e albigenses, tinha caráter mais violento do que nunca, a tal ponto que os príncipes, os reis, os imperadores e o povo em massa procederam à execução dos hereges que consideravam como o maior perigo. B. Llorca. O mesmo autor nota que, se jamais houvesse uma heresia perigosa para o Estado e para a Igreja, era sem dúvida a dos albigenses e cátaros. Eles se rebelaram contra a autoridade do Estado, não menos do que contra o da Igreja. A princípio, a Igreja se mantinha afastada das perseguições e recomendava compaixão para com os hereges, indulgência que aumentava o perigo e obrigou finalmente os papas a mudarem de atitude. 2. Os valdenses. Desde 1173, reuniam-se homens que pretendiam viver a vida de Cristo e dos apóstolos. Em breve, tornaram-se hereges e faziam propaganda ativa na Lombardia, Piemonte, França, Alsácia, Boêmia, Áustria, Baviera, Pomerânia, Brandemburgo. Desprezavam a autoridade da Igreja, que chamavam de Nova Babilônia,
e lhe arrancavam os fiéis. Insurgiam-se também contra a justiça secular, combatiam as guerras e as cruzadas. Omitimos aqui a enumeração de muitas outras seitas, como também certas distinções que se podem fazer entre maniqueus, cátaros e albigenses e as relações das seitas entre si. 3. Os judeus. Fora da Espanha e Portugal, geralmente não eram perseguidos. Só esporadicamente ouvimos o contrário, como por exemplo a ação do Margrave de Brandemburgo, que em 1510 mandou queimar 38 judeus. Era-lhes proibido fazer proselitismo e aos convertidos apostatar novamente da fé. Contudo, por seu ódio à religião cristã, seus pretensos ou reais sacrilégios e assassínios, pelo afã de conseguir riquezas, principalmente pela usura, eles provocavam a vingança do povo e a atenção perpétua das autoridades. 4. Perseguidos pela Inquisição, seriam mais tarde também os excomungados contumazes e os espiritualistas de diversas seitas que provocavam cisma na ordem franciscana e queriam obrigar a todos os fiéis a observar a pobreza absoluta, entravando assim qualquer progresso material e cultural. 5. A magia. Divinação, sortilégio, alquimia, culto do demônio, pactos com o demônio, que se consumavam no sábado. A crença na magia e nas bruxas, que hoje revive assustadoramente, nunca faltou nos tempos antigos e medievais. A justiça leiga combatia a magia e perseguia os magos e as bruxas. Também a Inquisição os reprimia. Muitas vezes, sentenciados brandamente pelo tribunal eclesiástico, eram de novo requeridos pela justiça leiga e invariavelmente castigados pela morte. Citemos um caso, DTC. Aos 15 de outubro de 1346, a Inquisição de Exílies, Dauphinis, França, sentencia um mago por 4 delitos. Confesso e arrependido, ele recebe penitência de jejuns e peregrinações. Mas a Cour Mage civil também o processa e condena à morte por 15 delitos, dos quais citamos os seguintes. Teve relações com o demônio. Renegou a Deus e pisou a cruz com os pés. Escutou os conselhos do demônio. O demônio proibiu-o de beijar a cruz. Esses 4 delitos são mencionados nas sentenças dos 2 tribunais, mas o tribunal leigo continua. Compôs pós mágicos, cometeu malefícios e assassinou crianças. Foi ao sábado, cometeu envenenamentos. Também o povo crédulo e supersticioso via nos magos e bruxas seus maiores inimigos e cometia inúmeras violências em que não podiam faltar atentados contra a honra e os bens alheios. 6. A Inquisição devia julgar também certos crimes de direito comum, principalmente os delitos graves contra a moralidade. Entre as causas que geraram a Inquisição, devemos enumerar também a ideologia da Idade Média. O povo, em sua fé ardente, não podia aturar o erro, nem o desprezo de suas crenças. Sentia-se provocado e injuriado por sacrilégios cometidos pelos hereges. Toda a dissensão ideológica levava a violências, cometidas por ambas as partes. Os reis, por sua vez, consideravam a unidade religiosa como base ou parte da unidade civil. Para eles, a perseguição dos hereges era uma questão política de unidade e paz interna. Realmente, onde medrava a heresia, imediatamente havia distúrbios, rebeliões dos hereges, reações populares violentas, guerras religiosas. Para resumir e ilustrar as causas, até aqui alegadas, ouçamos Espasa. Os repetidos sacrilégios, as doutrinas que ameaçavam a propriedade, a honra e a paz das famílias e dos povos, os incêndios e assassinatos, as desordens e rebeliões chegaram a tal ponto que os próprios reis, que ao princípio se mostravam indiferentes,
quando não favoreciam os hereges, viam suas dinastias em perigo. Causaram desordem os sequazes de Tanquelme, que se dizia encarnação do Espírito Santo e se casou publicamente com uma estátua da Virgem, cometendo inúmeros atos imorais e apropriando-se de vultuosos bens. Arnaldo de Brécia, com seus bandos, apoderou-se de Roma e a saqueou, provocando guerra civil. Pedro de Buís foi assassinado, quando ia pôr fogo a todas as imagens sagradas veneradas pelo povo. Espassa continua. A multiplicidade e o progresso das heresias no século XII foi tão grande que punha em grave perigo a Igreja e o Estado, ameaçando a nova civilização ocidental e originando não só a perversão dos costumes e a anarquia nas crenças, mas também lutas civis produtoras de enormes desordens públicas. Tanto a Igreja como o Estado se viam na necessidade de agir. Mas enquanto se tratava de heresias, o Estado precisava da cooperação da Igreja, única competente em questão de fé. A história parece provar que, apesar da sua gravidade, as causas alegadas não teriam bastado para vencer a relutância da Igreja. Mas sobreveio a insistência e a arrogância dos reis, tanto na Idade Média como mais tarde na Península Ibérica, que finalmente determinaram os papas a agir. Acrescem, pois, as seguintes causas de caráter diferente. 8. A insistência dos reis. Uma carta de Luís VII da França, enviada em 1162 ao Papa Alexandre III, ilustra muito bem a posição que tomavam a Igreja e o Estado. Vossa sabedoria, preste atenção toda particular a esta peste, maniqueus em Flandres, e a suprima antes que se possa agravar. Eu vos suplico, pela honra da fé cristã, dai nesta causa toda a liberdade ao arcebispo de Reims. Ele destruirá aqueles que assim se levantam contra Deus. Sua severidade justa será louvada por todos os que, neste país, estão animados pela genuína piedade. Se vós agirdes de outro modo, os murmúrios não se aquietarão e desencadeareis contra a Igreja Romana as veementes censuras da opinião. DTC. A carta deixa entrever que o Papa, fiel à antiga tradição da Igreja, muitas vezes manifestada por seus representantes, era contrário às medidas de coação. Mas a iminência do perigo já começava a mudar a opinião. Povo e príncipes exigiam repressão eficiente. Em muitas regiões, o próprio povo e as autoridades agiam por conta própria. O Papa entendeu que devia mudar de atitude e regular o proceder juridicamente. 9. A arrogância dos reis. Quão complexa é a questão da Inquisição e das suas origens, depreendemos de um ponto de vista inesperado, exposto por Monsenhor Douais. Depois de um século de desenvolvimento, a Inquisição foi fundada definitivamente pelo Papa Gregório IX em 1231. Segundo Monsenhor Douais, a razão desta decisão foi para o Papa a necessidade de criar uma arma de defesa para repelir as instruções do imperador Frederico II na esfera eclesiástica. F. de Almeida continua. É bem conhecida a nobrez política de que usou o imperador nas suas relações com a Santa Sé, faltando sem escrúpulo aos compromissos mais solenes e excedendo muitas vezes o círculo da sua autoridade. A pretensão de dominar o papado é manifesta. O zelo, por vezes excessivo, que Frederico II mostrou na repressão da heresia, obedecia ao mesmo pensamento de dominar o poder eclesiástico, procurando ganhar prestígio na opinião dos fiéis e afirmando solenemente a própria autoridade. Fala da plenitude do seu poder que lhe vinha de Deus. O Senhor constituíra-o defensor da tranquilidade da Igreja para não deixar contaminar por alguma ovelha ronhosa. Apoia-se em ambos os direitos, civil e eclesiástico.
Ao mesmo tempo, o imperador planejava lançar na mesma fogueira os hereges e seus inimigos pessoais e políticos. E assim o fez. A decisão papal de opor uma barreira às invasões na esfera política, instituindo a Inquisição, não queria, pois, perseguir os hereges com novo rigor, mas obstar a prática de crimes políticos cometidos em nome da Igreja. O proceder de Francisco II achou mais tarde imitação nos reis da Espanha e Portugal, como ainda veremos.